Senadora Regina Helena, no final da emenda. Pois não, Excelência, eu dei provimento ao agravo de instrumento e declarei prejudicado o agravo interno. Então, doutor Adir Habib, por favor, 5 minutos. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem saúdo todos os componentes dessa Câmara, colegas aqui presentes, recebam, senhores servidores, representantes do Ministério Público, recebam minha cordial saudação. Uso a palavra pela agravada para destacar alguns pontos que entendo de grande relevância para o deslinde da questão. Eis que se trata de um agravo de instrumento em uma ação que decretou o despejo do locatário. E o agravo de instrumento, ele se cinge ao direito de renovação. É que, Excelências, o contrato celebrado, efetivamente, ele traz uma cláusula de renovação perpétua. Ele diz o seguinte: a locadora fica obrigada a renovar o contrato independentemente da sua vontade. Ou seja, ele traz uma cláusula que é nula perante o ordenamento pátrio, principalmente no tocante à Constituição da República, porque ela ofende o direito de propriedade. A ação de despejo, ela se funda na ausência de pagamentos. A ausência de pagamentos porque esse contrato de locação, ele nasce no ano de 2017, e ele se perpetua ao longo do tempo sem qualquer reajuste. Então, a ordem de despejo, ela se funda na ausência de pagamento porque não houve observância do quanto pactuado no contrato, principalmente porque o contrato traz cláusulas que em si são nulas de pleno direito à luz do ordenamento pátrio, conforme já aqui enfatizado nessa tribuna. Excelências, para que o locatário tenha direito à renovação do contrato de locação, faz necessário alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Que ele esteja exercendo a mesma atividade no ponto comercial há pelo menos 3 anos, né? Que tenha um contrato de locação firmado pelo período de 5 anos. Só que no caso presente, Excelências, o que aconteceu? O locatário, ele sublocou o imóvel. Percebam, ele tem um contrato de locação pelo valor de R$ 7.500 e ele sublocou esse imóvel ao valor anual de R$ 230 mil, o que corresponde a praticamente 3 vezes o contrato de locação. Ora, é fantástico. Locou por 7.500, subloca por 19.666, praticamente 3 vezes e mais. E o contrato traz cláusula de renovação obrigatória, independente da vontade da locadora, que é uma senhora idosa. E percebam, Excelências, quando ele faz o contrato de sublocação, por que ele o faz? Aí vem um fato muito importante que precisa ser daqui denunciado. Ele faz um contrato um aditivo contratual. Em 16 de setembro de 2019, o locatário faz um aditivo contratual, prorrogando o contrato de locação dele, e prorrogando, então, de 2019 até 2024. E ele assina, Excelência, na condição de locatário e representante do locador. Como assim? Ele celebra contrato consigo mesmo? Ele assina um aditivo de prorrogação do contrato de locação na condição de locatário e de representante da locadora. Então ele assina 2 vezes. Se Vossas Excelências observarem esse aditivo de prorrogação, está lá. Ele assina na condição de locatário e na condição de representante da locadora. E mais, Excelências, ele induz então o sublocatário a erro, dizendo que ele tinha, em 16 de setembro de 2019, uma procuração pública da locadora que dava a ele autorização para gerir o imóvel. Como assim? A locadora entregar ao locatário uma procuração pública para que ele possa usar, dispor e gerir o imóvel e celebrar contrato consigo mesmo? Então, Excelência, em 16 de setembro, ele celebra esse aditivo prorrogando o contrato de locação. Só que nessa data ele não tinha contrato de locação. Como ele fez isso e ele faz para induzir o sublocatário a fazer um contrato de sublocação? Porque sabemos todos que o contrato de sublocação é um acessório. Ele segue o principal. O contrato principal ele se findava em 2022. Óbvio, o sublocatário não iria celebrar um contrato de sublocação até 2024, como foi o caso, pagando R$ 230 mil anuais, quando o contrato principal expiraria em 2022. Por isso que ele faz esse aditivo de contrato, para que, com esse aditivo, ele induz, então, em erro o sublocatário, e o sublocatário, então, celebra um contrato de sublocação que vai até 2024. Então, Excelências,
é evidente que há aí um enriquecimento ilícito do locatário em detrimento de prejuízo da locadora. Mas, durante todo o tempo, foi ele, sim, quem sempre conduziu, e ele tinha uma relação, ele conseguiu conquistar a confiança da locadora, e ele fazia o que bem queria, o que bem entendia. Tanto que, como ele celebra esse aditivo em 16 de setembro, no dia 23 de setembro, ele convence a locadora a outorgar para ele uma procuração pública. E, excelências, no agravo de instrumento, ele diz que essa procuração pública foi outorgada para que ele pudesse representar a locadora perante órgãos públicos. Ele diz isso no agravo de instrumento, tá? Porque ele obtém, sim, essa procuração pública em 23 de setembro. Só que o aditivo que ele assina é do dia 16 de setembro. Então, ele assina no dia 16 de setembro na condição de locatário e de representante da locadora, quando ele não tinha poderes para tanto. Então, o que se pede aqui da tribuna é que se observe, primeiro, que há uma violência ao artigo 21 da Lei de Locação, porque o artigo 21, ele diz que a sublocação não pode ser em valor superior ao contrato de locação. E o que se tem aqui é um contrato de locação por R$ 7.500 e uma sublocação por praticamente R$ 20 mil, R$ 230 mil anuais, tá? Existe outra, e mais, ele ao longo de todo o vínculo, ele não atualiza a alocação, ele mantém-se pagando o mesmo valor, em que pese ele esteja tendo um lucro excessivo em detrimento do prejuízo da locadora. Então, o que se pede é que se observe esses parâmetros, que aqui se traz, primeiro, ofensa ao artigo 21 da Lei de Locação, que veda que a sublocação seja por prazo ou por valor superior ao da locação, mas que se observe também que ele não tem direito à renovação porque ele não estava nesse ponto comercial, nesse imóvel, explorando a sua atividade econômica há mais de 3 anos, tanto que o objetivo dele não era explorar uma atividade comercial, e sim fazer a sublocação como de fato fez, e como de fato induziu em erro a locadora. Então, são esses fatos que se pede aqui da tribuna para que a verdadeira justiça seja feita e que se considere que, inclusive, a locadora, em 20 de junho de 2022, manda para o locatário uma carta perguntando se ele tem interesse em renovar a locação, e ele queda-se silente. Por que ele se queda silente? Porque ele já tinha lá atrás feito um contrato consigo mesmo, assinando como locatário e como representante do locador, e que não era do conhecimento da locadora. Por isso que quando ela o provoca para perguntar se ele tem interesse em renovar e renegociar o contrato de locação, ele fica inerte e fica silente, porque exatamente ele já tinha um contrato de sublocação num valor assim astronômico. Então, o que se pede, excelências, é que se observem esses detalhes do processo. Trata-se de um processo da senhora Ana Rosa, uma senhora idosa, e que, por certo, olhando-se esses fatos, percebe-se que ela foi induzida em erro para que alguém obtivesse vantagem exagerada sobre ela. Obrigado. Pois não. Desembargadora Regina Helena, Pelimenta, por favor. É um agravo de instrumento e agravo interno. Civil, locação de imóvel com finalidade comercial. Ação de despejo por falta de pagamento de reajuste. Recomposição do poder aquisitivo da moeda. Renúncia ao direito. Possibilidade. Cobrança retroativa após a rescisão do contrato. Não cabimento. Princípio da boa-fé objetiva. Teoria dos atos próprios, suprécio, inadimplemento contratual não verificado, cláusula de renovação obrigatória, válida, preservação do contrato, recurso provido, decisão reformada, agravo interno prejudicado. Desembargador Edivaldo Brito. Senhor presidente, eu confirmo o voto eletrônico acompanhado da diga na relatora. Desembargadora Vila Célia. Senhor presidente, cumprimentar o doutor advogado que aqui sustentou, foi a sustentação que nos chama a atenção pela objetividade que ele teve, até comentávamos aqui, o desembargador Mário, pela objetividade e da sua forma de sustentar. Eu cheguei também a comentar aqui com o assessor aqui atrás. Algumas coisas me chamaram a atenção, desembargadora Regina.
Sei que estamos em sede de agravo, sei que muito Vossa Excelência falou do mérito também. Mas eu vou lhe pedir, Vênia, mesmo sabendo que o embargador Lidivaldo já votou, mas eu gostaria de ter vista só para poder conhecer melhor. Então, somente para poder conhecer melhor e responder algumas perguntas para mim mesma. A relatoria é da desembargadora Regina Helena Ramos Reis. Após sustentação do patrono da agravada e voto da relatora, dando provimento ao agravo e não conhecendo o agravo interno, o desembargador Lidivaldo Brito acompanhou o voto da relatora, pediu vista à desembargadora Pilar Célia Tauber de Claro, resguardando o direito de sustentação do patrono. Então... Excelentíssimo presidente, pela ordem, eu vou pedir a palavra só para esclarecer que o caso agora em tela se amolda ao quanto previsto no parágrafo único do artigo 192 do regimento interno dessa Casa. É que no curso do julgamento ocorreram fatos novos e circunstâncias novas, que inclusive essas circunstâncias novas, elas invalidam inclusive os votos já proferidos porque não apreciaram. Foram juntados novos documentos, ambas as partes juntaram e peticionaram. O imóvel hoje está na posse da agravada, porque estava abandonado, foi retomado em dia 30 de setembro desse ano, e somente no dia 24 de outubro é que a agravante se insurge contra essa retomada, o que demonstra que realmente ela não estava na posse, inclusive a nobre relatora, com base nisso e apreciando um pedido de reintegração de posse, negou a reintegração. Então, são fatos novos que eu pediria que a nobre relatora, com base no parágrafo 1 do artigo 92, pedisse a suspensão do processo para que esses fatos sejam apreciados, até para não gerar nulidade, porque a agravante não foi intimada dos documentos novos juntados aos autos. Olha, eu, apesar de ter examinado, eu vou aceitar a sugestão do nobre advogado e vou revisitar para verificar até que ponto este fato novo modificou aqui. Agora, eu já li o ementa, não foi? Mas como eu não tinha falado sobre esse fato novo aqui trazido, eu agora só vou falar quanto a isso, o voto é aquele mesmo e serei toda ouvidos à desembargadora Pilar. A desembargadora Regina, hoje, retornando ao voto, e relembrando apenas o voto da eminente relatora, ela proferiu o voto pelo provimento do recurso, após reputar inexistente o débito cobrado e considerar renovado o contrato em questão e vedado o despejo liminar face à perda do prazo indicado pelo artigo 59, parágrafo 1º, inciso 8 da Lei 8245/91. Por força disso, diante da relevância e da controvérsia jurídica, eu pedi vistas e trago meu voto. Na origem, a autora ajuizou a ação de despejo com base em dois fundamentos jurídicos distintos. Primeiro, a ausência de validade do aditivo contratual que prorrogou a alocação comercial. Segundo, a inadimplência dos valores correspondentes aos reajustes anuais do contrato. O juiz de primeiro grau deferiu a medida liminar e o réu interpôs o presente agravo de instrumento fundado em razões já relatadas. Independente da controvérsia atinente ao débito locatício, entrevejo nos autos elementos probatórios e jurídicos que aparentam demonstrar a ilegalidade do aditivo contratual que prorrogou o prazo da alocação e o abuso de direito cometido pelo locatário. O contrato originário foi firmado pelo prazo de 60 meses, com início em 20 de setembro de 2017 e término em 20 de 8 de 2022. Mas em 16 de 9 de 2019, quase 3 anos antes do seu termo final, foi firmado um aditivo contratual prorrogando a vigência do ajuste para 20 de 10 de 2024. Esse aditivo contratual foi assinado pela pessoa do locatário. Queria chamar a atenção, porque isso me chamou muita atenção, desembargadora Regina, quando eu fui ler, é que o aditivo contratual foi assinado pela pessoa do locatário, tanto na condição de locatário, quanto na condição de locador, sob o fundamento de que seria ele procurador da locadora. O intento desse aditivo foi possibilitar a sublocação parcial do imóvel para um terceiro, pelo prazo de 5 anos, ou seja, de setembro de 2019 a outubro de 2024. Sucede, desembargador Lidivaldo, que o aditivo contratual de prorrogação de prazo foi assinado em 16 de 9 de 2019,
sendo que a procuração pública somente foi outorgada pela locadora em 23 de nove de 2019, denotando que o locatário atuou como representante da locadora quando ainda não tinha poderes para tanto. A indicar, por isso, no meu entendimento, a nulidade do aditivo contratual, sobretudo porque não convalidado posteriormente. Então, logo formalizado o aditivo contratual de validade questionada, o locatário tratou de firmar o mencionado contrato de sublocação parcial, cujo valor sublocatício foi inusitadamente fixado em R$ 230 mil anuais, ou seja, R$ 19.166,66 por mês, muito mais do que o dobro do aluguel acordado na locação principal, que é de R$ 7.500, em grosseira violação ao disposto no artigo 21 da Lei 8245 de 91. Lá no artigo 21, temos que o aluguel de sublocação não poderá exceder o da locação nas habitações coletivas multifamiliares. A soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Como se nota, o locatário estava pagando R$ 7.500 de aluguel mensal, mas recebendo o equivalente a R$ 19.166,66 a título de sublocação, enriquecendo ilicitamente as custas do locador, em contrariedade expressa com o artigo 21 da Lei das Locações, a denotar a quebra da confiança necessária à manutenção do pacto. Além disso, examinando o contrato de locação principal, pode-se observar a existência de cláusulas incomuns, manifestamente contrárias ao texto legal, a exemplo da possibilidade de sublocação independente de aviso ou autorização do locador, cláusula contrária ao artigo 13º da Lei de Locações, e da obrigatoriedade de renovação do contrato independente de qualquer descumprimento contratual, cláusula contrária ao artigo 9º, inciso 2, da mesma Lei de Locações. Expedientes que aparentam configurar abuso do direito do locatário e da confiança depositada pela locadora, pessoa idosa e, de certo modo, vulnerável, já que o locatário atua como pessoa jurídica do ramo turístico. Enfim, diante do peculiar contexto processual, e mesmo que inexista débito locatício, o que será apurado com segurança apenas na sentença, entrevejo plausibilidade jurídica na alegação de que o aditivo contratual não possui validade, a implicar no término da vigência contratual em agosto de 22, bem como a ilegalidade do valor da sublocação, a implicar na quebra de confiança necessária à renovação do ajuste. A propósito, a medida de urgência postulada sobreleva a ressaltar que o STJ há muito sedimentou o entendimento de que o rol do artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações não é taxativo, podendo o magistrado deferir a liminar de despejo caso presentes os requisitos da tutela antecipada previsto no artigo 300 do CPC. E está lá dito: a jurisprudência do Tribunal de Justiça, em consonância com a balizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes pressupostos legais do artigo 273 do CPC, é possível a concessão da tutela antecipada, mesmo nas ações de despejo, cuja causa de pedir não esteja elencada no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8245/91. Relator ministro Arnaldo Esteves, quinta turma, em 9 de 10 de 2006. O rol previsto no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 82.494, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no artigo 273 do CPC para a concessão da antecipação da tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Embargador Luiz Felipe Salomão, 2011, dia 18, mês 2. Recurso especial 1207-161 de Alagoas. Trago outro também aqui, também mais novo, 2018 agora. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte Superior acerca do rol do artigo 50 da Lei 82.491, não ser taxativo, podendo ser conjugado com o artigo 273 do CPC. E sigo. Quanto ao calcionamento da liminar, considerando os depósitos judiciais realizados pelo locatário a título de aluguel nos IDs 44562259, 451608832, 458-45037 e mais 1, 2, 3, 4, 5 IDs, totalizando até novembro de 2023 um montante de R$ 110 mil, reputo a cautelatório proibir o levantamento de R$ 30 mil até o trânsito em julgado da contenda, servindo este valor como calção. E ante exposto, desembargadores, é que eu trago
meu voto nesse sentido, divergindo, com todo o respeito, da eminente relatora, e voto por dar parcial provimento ao recurso instrumental apenas para fixar a caução da liminar de despejo em R$30 mil, ficando prejudicado o agravo interno. É como voto, Excelência. Pois não. Doutora... Senhor presidente, sim. Edivaldo Brito. Eu vou pedir vênia à desembargadora Regina, porque eu tenho assim, um posicionamento muito claro em relação às ações de despejo. Eu, inclusive, sou a favor de quando, mesmo na locação comercial, estão presentes todos os requisitos para a concessão da liminar do despejo, para nós respeitarmos, inclusive, a decisão do primeiro grau. Só que, nesse caso, a desembargadora Pilar trouxe elementos, principalmente na questão da sublocação, que mudam completamente, a princípio, o meu entendimento. Tinha acompanhado a desembargadora Regina. Então, diante disso, eu entendo que é possível, sim, a concessão da liminar. Então, eu vou acompanhar a divergência. Pois não, Excelência, eu, apesar de ter ouvido e gostado muito do que eu vi da desembargadora Pilar, eu mantenho o entendimento, porque ainda que tenha o aditivo contratual como irregular, a partir de agosto de 2022, o locatário permaneceu no imóvel. Com isso, o locador aceitou a prorrogação. Eu entendo dessa forma. Mas agradecendo pelo trabalho aí desenvolvido pela desembargadora Pilar. Desembargador Edivaldo Brito acompanhou a Divergência. divergência? Eu tinha acompanhado a relatora antes e agora, com o voto da desembargadora Pilar, eu peço vênia à desembargadora Regina, mas eu vou acompanhar a divergência, principalmente por causa da sublocação. Então, no caso aqui, negocia provimento por maioria. O acordo sendo lavrado pela desembargadora Pilar Célia. É provimento parcial do agravo. Certo. Quanto aos doutores, muito obrigado. Obrigado. pela presença. Um bom fim de tarde para todos.